A paz do Senhor a todos, os ouvintes queridos e amados. Trago para você uma palavra em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Isso aqui vai diretamente contra as limitações do ser humano. Nós vivemos as mais diversas limitações. Limitações na área financeira, na área da saúde, na área dos relacionamentos, que muitas vezes são intratáveis. Nós, como seres humanos falhos e imperfeitos, sabemos muito bem quais são os problemas das nossas limitações. E Maria também sabia, porque nesses versículos anteriores nós vamos ver a anunciação do nascimento de Cristo pelo anjo Gabriel, né? O anjo Gabriel foi falar a Maria sobre o nascimento de Jesus. E ela olhou para ele e disse assim: mas como isso pode acontecer, visto que não conheço o varão? Ela lançou sobre ele a sua limitação acerca da sua virgindade, porque ela era uma moça ainda não casada. E ele lançou sobre ela a proposta divina para atiçar a nossa fé. Ele disse assim: olha, não fique perturbada, não. Não se preocupe com isso, porque descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E ele ainda arrematou dizendo assim: olha, você sabe aquela tua prima Isabel, que já está em idade adiantada? Pois bem, já é o 6º mês para aquela que era considerada estéril, visto que para Deus nada é impossível. O anjo lançou sobre a Maria uma rede de fé para atracá-la ao propósito divino. E é isso que essa palavra vem nos trazer essa manhã. Trazer uma rede de fé para nos atracar ao divino, para nos trazer mais perto do Senhor. Porque se nós olharmos só para as nossas limitações, nós não vamos conseguir fazer nada. Porque as nossas limitações são maiores do que aquilo que nós podemos fazer com a nossa mão e engendrar com os nossos pensamentos. Mas por que para Deus não existe impossível? Primeiro, porque ele não vê como o homem vê. Maria viu a impossibilidade. Deus viu o benefício da vitória de ter encontrado a mãe do Salvador, uma moça agraciada para ser mãe daquele que seria Salvador das nações. Enquanto Maria viu a sua limitação, Deus viu a vitória já alcançada na cruz do Calvário. Assim também como aconteceu lá em João capítulo 6, versículo do 1 ao 15, que fala sobre a multiplicação dos pães. Quando Jesus mandou os discípulos dar de comer à multidão que estavam seguindo, estavam cansados, estavam famintos, e Filipe disse assim para ele: ó Senhor, nem 200 dinheiro bastariam para comprar pão para todo mundo. Ou seja, ele disse assim, nem que a gente tivesse dinheiro, além de não bastar, será que a gente encontraria pão suficiente para todo mundo uma hora dessa, visto que todos já estão famintos? E o Senhor Jesus mandou trazer os 5 pães e os 2 peixinhos que tinham lhe oferecido, porque era a única coisa que tinha no momento. E ele os abençoou e multiplicou. Ou seja, nosso Deus é o Deus que multiplica. O nosso Deus é o Deus que do nada faz acontecer tudo. O nosso Deus é o Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem. O nosso Deus é o Deus que concretiza coisas que só existem na nossa cabeça e nós ficamos naqueles devaneios, será que podemos, será que fazemos, será que vai dar certo? O Senhor Deus é o Deus que põe em prática aquilo que só existe nos nossos pensamentos. Aleluia! O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu sou uma mulher de muitos testemunhos, né? Porque Deus tem sido fiel na minha vida desde sempre. E eu tenho um testemunho da minha primeira gravidez, eu e o Renezinho, mais pobre do que tudo. Casamos, né, numa situação assim bastante precária, né? Nós só tínhamos a vontade de fazer a obra de Deus e a vontade de ficar juntos. E nós casamos. E aí nós passamos pela seca verde. O meu Renezinho estava trabalhando, mas ainda não tinha recebido dinheiro, né? Porque ele tinha sido recém-contratado. E eu grávida, porque assim quando eu casei eu engravidei. Engravidei com 4 meses de casado. Ah, meus irmãos, eu vou dizer para você, peia para 10 eu comi só. E teve um dia na minha casa que eu estava areando meus alumínios, porque não tinha nada para botar dentro, nem dos conjuntos de mantimento e nem nas panelas. Eu tava com aquele buchinho mirrado e de repente eu senti tanta fome que eu já tinha feito tudo em casa, né? E não tinha nada para comer. O Renê saiu triste para trabalhar. Ele disse assim: meu Deus, como é que eu vou te deixar nessa situação? Eu disse assim: vá, meu filho, que Deus vai prover. E ele tinha ligado para mim e disse assim: olha, passou a hora do almoço, eu não comi nada.
porque eu não aguentei me alimentar aqui na empresa sabendo que você não tem nada em casa. Aí eu disse assim, meu filho, pois você perdeu, você tem que comer, porque você está trabalhando, não se preocupe comigo. E fiquei em casa e de repente o neném parou de mexer na minha barriga. Aí eu me preocupei, eu disse assim, bom, vou me deitar aqui nessa rede, porque se morrer, morre eu e a criança, né? E fiquei lá deitada, esperando a providência divina. De repente, bateu na minha porta uma irmã chamada Risete. Bem brutinha, viu? Ela dá aquelas cascaduras mesmo. E ela bateu na minha porta, ela disse assim, irmã Mônica, Pai do Senhor. Eu disse assim, paz, irmã Risete. Ela disse assim, minha irmã, o negócio é o seguinte, eu soube que a irmã não gosta de comer arroz. Aí eu disse assim, não, irmã Risete, eu não gosto de comer arroz. Eu gosto de feijão, eu gosto de farinha, eu gosto de batata, eu gosto de quiabo, eu gosto até de macarrão. Mas arroz eu não gosto porque é uma história comprida. Meu avô não comia arroz e nós fomos criados por ele, eram 16 pessoas numa casa só. E como ele não gostava porque ele dizia que tinha gosto de borracha, ninguém comia. Então nós lá em casa não fomos acostumados a comer arroz, é uma longa história. Aí ela, oh, que pena. Mas, minha filha, eu fiz uma Maria Isabel para você de carne seca e bem molhadinha com cheiro verde. Mas minha filha não gosta de arroz. Eu peguei esse prato da mão dela. Minha irmã, você tá falando demais. Me dê isso aqui em nome de Jesus. E comi alegre e satisfeita, né? Aquele arroz teve um gosto diferente para mim, porque o tempero, né, da comida é a fome, realmente é a fome. Até hoje eu não gosto muito de arroz, eu não como. Mas naquele dia ali foi uma iguaria incomparável. Deus mandou na minha porta. E eu fui para o médico no dia seguinte, tinha um dinheirinho do ônibus, eu fui. E aí o Renê chegou à noite, tinha repartido a comida, pediu uma sacolinha para botar dentro para trazer para mim. Olha aí a situação. E eu fui para o médico e o médico disse assim: Dona Mônica, a senhora está pálida, a senhora está enjoando muito, é? Aí eu disse assim: bom, é, né? É, digamos que sim. Aí ele disse assim: olha, eu vou passar para a senhora uma dieta para a senhora se alimentar, mas não é uma dieta restritiva, não. É uma dieta para a senhora se alimentar bem. Eu, tá certo. Pois nessa hora, meu irmão, me deu uma fé do tamanho do caroço de uma jaca. Eu disse assim: doutor, faça o seguinte, bote aí nesse receituário tudo que eu preciso comer. Tudo. Aí ele, carne vermelha, eu, eita Jesus, muito bem. Leite, eu, oh, glória a Deus. E frutas, e verduras, e tudo. E eu vim com esse receituário na mão, eu disse, meu Deus, como é que eu vou comprar isso tudo, meu pai? E eu passei na casa da minha tia, comi um cuscuzinho ali, meio-dia, e fui para casa. Quando eu cheguei, a porta estava entreaberta. Aí eu, pronto, só faltava essa. Roubaram o que tinha dentro da minha casa. E quando eu olhei mais de perto, tinha uma caixa. Irmãos, o meu pastor colocou tudo que o médico mandou eu comer. Você crê? Aleluia! Ele não sabia do que eu estava passando porque eu não contava a ninguém, eu contava só para Jesus. Mas tudo que eu estava precisando estava dentro daquela caixa. E ali foi a alimentação para mim até o dia que o Renezinho recebeu o dinheiro. E estou aqui eu contando a história. E o meu filho Vivinho da Silva, viu? Tem 1,86 m, muito bem nutrido. Glória a Deus. Então, enquanto o homem vê a dificuldade, Deus vê o benefício da vitória. Por isso que para Deus não é impossível. Ele não vê como o homem vê. Mas ele também não age como o homem age. O homem age com astúcia, o homem age com sabedoria humana, né? Logrando êxito em cima das pessoas, mas Deus usa a sua infinita sabedoria. Olha o caso de Sara e Agar, no capítulo 16 do livro de Gênesis. Sara via que já estava em idade avançada e não podia procriar, então deu a sua serva para que ela recebesse a criança, quando a criança nascesse, essa criança fosse legitimizada, né, para ela e para Abraão, fosse legalizada como filho dos dois. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, isso aí foi um ardil humano, não foi o que Deus quis. É tanto que mais lá na frente teve problema entre ela e Agar, até que Agar foi tirada de dentro da sua casa e Deus disse assim para Abraão, não, deixa acontecer. Deixa que a sua mulher sabe o que está fazendo e deixa que eu vou agir no meio disso aí. Então Deus não age como o homem age. O homem age através da força. Deus age através do seu poder. Olha o que foi que aconteceu no capítulo 6 do livro de Josué. O episódio das muralhas de Jericó. Me diga uma coisa, meu filho. Aleluia. Me diga uma coisa, minha bichinha. Da onde é que grito derruba muralha gigante? Só nos planos divinos é que essas coisas acontecem.
É muita coisa que acontece quando Deus está à frente. Uma queixada de jumento mata 1000. As muralhas caem ao chão. Deus resgata de dentro do buraco perdido, tira do meio dos escravos e faz um homem ser governador do mundo. Porque a maior potência na época era o Egito. Deus anuncia a uma virgem que ela irá trazer à terra o Salvador eterno de todas as nações. Então Deus, ele age de uma forma que muitas vezes para nós é desconhecida, porque enquanto nós buscamos a força do braço, enquanto nós buscamos a sabedoria humana, enquanto nós buscamos o ardil humano, Deus age com a sua sabedoria, Deus age com o seu poder, Deus age com a sua graça, Deus age com a sua benevolência. Deus age. Você está esperando o quê? Um puxadinho vindo de um político? Você está esperando o quê? Uma pechadinha dali? Você está esperando que a pessoa faça o quê? Saiba da sua situação, de tanto você está se lamuriando, murmurando, trazendo sobre si injúria, trazendo sobre si maldição, porque os murmuradores são amaldiçoados. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 fala sobre isso. E não murmureis, como os vossos pais murmuraram no deserto e pereceram pelo destruidor. Uma pessoa que tem o destruidor como companhia é amaldiçoado. Não abra a sua boca para murmurar, não abra a sua boca para reclamar, porque Deus não age como você age. Você age com dinheiro na mão. Você age com um amigo por perto. Você age com a bala na agulha. Deus age com o seu poder e faz acontecer como ninguém mais faria acontecer. Aleluia. Então que a tua fé seja aumentada nesta manhã. Tu não tem não, mas Deus tem. Tu não pode não, mas Deus pode. Tu não faz não, mas Deus faz. Tu não consegue não, mas Deus consegue. Tu serve a um Deus que não perde batalha, meu irmão. Tu serve a um Deus que não faz conversa mole e nem conversa fiada acontecer para que alguma coisa venha surgir. O nosso Deus, quando ele faz, fica bem feito e ele não deixa para nenhuma. Ele dá um nó e arremata a linha e acabou-se. E fica bem feito. Tu tá perturbado porque na tua casa está acontecendo uma tragédia, está acontecendo brigas constantes, fofocada no meio da família, confusões. Deixa eu dizer aqui uma coisa, quando Deus chegar para agir, ele vai agir de um jeito que ele não vai deixar nada faltando e nada sobrando. E nem fofoca no ar. Ele vai simplesmente cortar pela raiz o mal. Tu crê? Se você crê, tudo é possível ao que crê. Tu não tem dinheiro, não? Quase ninguém tem. Mas todo mundo está sendo sustentado pelo braço do Altíssimo, pela destra misericordiosa de Deus. A tua despensa está vazia? Quase de ninguém está cheia, lotada. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa, quando Deus resolve agir, aleluia, a tua despensa fica tão cheia que você não sabe de onde veio e você reparte até com quem não tem. Então você pare de agir e de pensar pelos métodos humanos. E comece a encarar as dificuldades da tua vida pelos métodos divinos. Aqueles que não são explicados com palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu posso muito bem dizer isso porque eu tenho uma dicção um pouco ruim. Você pensa que a minha oratória é boa? Minha oratória não é boa, não. Às vezes eu engulo palavras, engulo S, engulo R's. E Deus me chamou desde os 15 anos para pregar. E me explica isso aí. Como é que ele faz do nada acontecer que a minha dicção era pior ainda? Isso aqui é o Senhor me aperfeiçoando anos, mas numa pregação e outra você vai ver que às vezes minhas palavras ficam desconexas, porque minha limitação humana, mas a limitação de Deus não existe, porque ele é ilimitado, aleluia. Então, Deus não vê como o homem vê, Deus não age como o homem age e Deus não pensa como o homem pensa. Por isso que para Deus não existe impossível. Quase sempre os nossos pensamentos são de dúvida, medo diante dos problemas, mas os de Deus são de vitória. Olha o caso lá de Gideão no capítulo 7 do livro de Juízes. O que são 300 homens
para 135 mil amalequitas e midianitas, como diz lá em 7, versículo 12, que eles jaziam como gafanhoto sobre a areia. Era gente demais, era gafanhoto. Era como se fosse um enxame de inseto, de tanta gente que era. Se os 30 mil, 22 mil, 50 mil, 60 mil, no caso ficou 22 mil, né? Que era o contingente de Gideão a princípio, a priori, não dava. Tu acha que 300 daria? Tu acha que Deus deixou só 300 porque estava confiando no braço de carne? Mas é claro que não. Deus deixou 300 que não murmurariam, 300 que não se dobrariam facilmente, 300 que tivessem coragem, 300 que estivessem dispostos. A primeira coisa que ele fez foi passar o mote: quem for covarde e medroso que volte. Esse mote aí era desde Deuteronômio, capítulo 8, se eu não me engano, que vem sobre as leis da guerra. E nas leis da guerra falava: se aquele que teve uma mulher faz pouco tempo, ele não deve sair para a guerra, para que ele possa firmar sua família, ajeitar sua casa, aquele isso, aquele aquilo. E depois falava sobre aquele do ânimo dobre. Quem tiver ânimo dobre, não vá, para que não esmoreça o coração do povo. Então aqui eles estavam alicerçados na lei da guerra que estava lá em Deuteronômio escrito. Então Deus deixou os 300 porque eram 300 que iriam fazer exatamente o que Deus queria que eles fizessem. Porque Deus não pensa como o homem pensa. Gideão estava pensando que iria vencer com muitos. Deus estava dizendo que ele ia vencer com poucos. Gideão estava com um sentimento de medo, sentimento de dúvida. Aí o Senhor disse assim: Gideão, se tu ainda tem medo, homem, deixa ser mole, cabra mole. Desce lá no arraial deles para tu ver que eu vou falar contigo. E Deus usou 2 ímpios para sustentar a fé do homem de Deus. Pensa aí, meu irmão. Um ímpio teve o sonho, o outro ímpio desvendou o sonho para que o homem de Deus fosse alicerçado. Mas com mais calma você lê em casa esse trechinho aí, o capítulo 7 do livro de Juízes, para você ver o que Deus pensa. Por isso que Isaías 55, 8, 9, ele fala de uma forma grandiosa. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, se você está olhando tudo que está acontecendo na sua vida sob a ótica humana, você pare de olhar sob a ótica humana e comece a ver sob a ótica divina. Não fique perguntando por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Diga assim: para que, Jesus? É para eu orar mais? É para eu buscar mais? É para eu estar mais alerta? É para eu ler mais? É para eu descer mais? É para eu crer mais? É para eu ver mais da tua parte acontecendo na minha vida? Comece a falar desse jeito para Deus: Senhor, me diga o que é que eu tenho que fazer ou o que é que eu tenho que deixar de fazer para que a tua vontade seja cumprida plenamente na minha vida. Porque eu sei que o Senhor não vê como eu vejo, o Senhor não age como eu ajo e o Senhor não pensa como eu penso. Por isso que para ti não existe impossível. Amém? Fique com essa pequena palavra da parte do Senhor Jesus e que o Senhor fale mais profundamente aos vossos corações e ore por mim. Estou me recuperando ainda. Um abraço para todos vocês da irmã Mônica Meirelles. Amém.